A fotografia não se aprende, a fotografia se pratica. Eu me lembro perfeitamente que eu fiz uma viagem para o sertão com o Vladimir. Quando eu voltei, eu dei para ele umas fotos que eu fiz com a câmera emprestada do Jorginho I, uma Leica M3. E quando ele viu as fotos, virou para mim e falou assim: você tem olho de fotógrafo. E aquilo foi um martelo me condenando para o resto da vida, porque eu achei que isso era verdade. E a partir daquele momento, eu até hoje estou tentando saber que olho era esse na prática, né? Quando a gente vê uma imagem parada, é porque a televisão quer mostrar que é uma fotografia. E você já percebeu que você presta mais atenção? Nós estamos na contramão, né? Eu acho que há 50 anos isso não rolava, né? Eu acho que a fotografia hoje pode se beneficiar muito disso, né? na mass media, digamos assim. Fotografia para mim são encontros. É um encontro. Assim, é a possibilidade de juntar. É essa possibilidade assim do que eu pensei no momento em que eu cliquei e tive aqui uma coisa com você e depois essa imagem sai daqui e vai ser vista por outra pessoa e aqui os encontros continuam e as impressões continuam. Então, ela é comunicação por essência, assim. Comunicação por essência. Nem sempre a fotografia expressa uma realidade. Muitas vezes é um retrato dos sonhos, delírios, fantasias dos autores. Os fotógrafos não apreendem, na maior parte dos casos, a alma dos retratados, mas a sua própria alma. A fotografia, de tanto servir como suporte para registro de outras artes, incorporou o cinema, a música, a pintura, a escultura como influência na criação de suas imagens. Eu tive uma experiência garoto, muito garoto, eu devia ter em torno de 10 anos, eu ia passar em férias no interior da Paraíba, e um dia chegou um homem alto, eu acho que ele era alto, e diante de um sofá toné, a minha tia e o meu tio pousando ali, ele tirou uma foto com magnésio. De dia, explodiu aquele magnésio. Eu não sei se eu sou fotógrafo por isso, não estou dizendo isso, mas esse espetáculo nunca saiu da minha cabeça. Então essa mágica, eu persigo ela até hoje. Como eu sou irmão de um documentarista, eu comecei a acompanhar ele e me aplicou o cinema. Eu virei um dependente, né? Eu sou um dependente do cinema, eu sou um viciado, né? Então, na verdade, eu nunca me relacionei com a vida a não ser através da imagem. Ora fotografando, ora cinematografando. Acaba que eu levei para o cinema algumas coisas da fotografia. A contiguidade temporal, ela coexiste comigo quando eu estou diante de um objeto sendo fotografado ou quando eu estou diante de um objeto sendo iluminado para ser filmado. Eu não consigo ver minhas fotos num formato menor do que 50 centímetros. Minhas exposições, as fotos são sempre grandes. Talvez porque eu veja a imagem do cinema numa tela de 8, de 12, de 16 metros, sei lá de quanto.
interpretação do que o diretor pretende é como se fosse um roteiro. É uma longa conversa de vários dias, como contigo de quase 40 anos, onde eu já sei o que você quer que enquadre, como enquadre. A fotografia te leva todo dia pela luz, ou pelo espaço, ou pelas pessoas, a uma experiência nova. E isso é a vantagem de ser fotógrafo. Eu não consigo repetir a mesma fotografia 2 vezes, em dias diferentes, por exemplo, em momentos diferentes. A fotografia é única. Mesmo que seja em movimento, é um único momento que tenho o tripé numa posição, os personagens numa outra posição, a luz numa posição. Isso é um momento único. A foto, diferente do cinema, que o cinema você conta uma imagem, uma história em várias imagens, tem um diálogo, e a fotografia você tem que contar a história num fotograma só. A arte, para mim, é uma quebra do equilíbrio. Tá aí os impressionistas que foram tentar botar no salão lá de Paris, não puderam, fizeram o salão à parte, quebraram. Aí o público, que maravilha essa, né? Vai explicar a luz do Renoir, vai? A fotografia você faz com a cabeça. Se você faz com iPhone, iPod, não sei o quê, não interessa. O que interessa é o resultado final do produto. O Gilberto Gil diz que a fotografia é um picolé, né? Aquela coisa congelada, então tomei gosto por isso e decidi meio que sair um pouco da ilha de edição, da montagem, então eu preciso da rua, eu preciso de ar, preciso viver, né? Assim, não que a montagem, mas são jobs distintos, né? Linguagens, apesar de irmãs, mas distintas, assim. Então foi aí que eu fui pra rua. A fotografia, ela tem um processo imersivo, assim, silencioso, um processo que não é audiovisual, né? É uma coisa que... O audiovisual é maravilhoso, mas cada um na sua coisa. E a fotografia me dava aquele espaço de eu poder mergulhar dentro, seja de uma imagem ou seja de um ensaio com um conjunto de imagens paradas e poder ler o que outra pessoa possivelmente pode ler diferente também, assim. Hoje eu faço muito estilo de cinema, né? É um dos segmentos da fotografia que eu também gosto bastante, de você estar dentro de um set e não estar interferindo nisso também, estar tendo a sua leitura ali da coisa também. A fotografia, antes de tudo, é uma linguagem, né? Uma linguagem que vem se estabelecendo e modificando com o tempo. A fotografia, ela se estabelece numa sociedade urbano-industrial e ela nasce com algumas questões que acompanharam por mais de um século e meio ela. Essas questões eu diria que são meio que fábulas, como a ideia de objetividade, a ideia de verdade, a ideia de permanência. E a mim, particularmente, me interessa projetos ou aspectos, vamos dizer assim, da fotografia que desestabilizam essas fábulas. Como querer que uma fotografia, um objeto retangular, né, ele possa trazer algo de verdade. Esse trabalho, são 50 idosos que eu fotografei na cidade que eu nasci, nos vilarejos dos arredores, chamada Boa Nova, o nome da cidade. A ideia, a princípio, desse projeto era fotografar sempre pessoas com recorte de mais de 80 anos, reproduzindo poses, tal qual os seus retratos quando eram jovens. Mas esse projeto ele acabou sendo avançando um pouco mais do que isso. Ele passou a ser espelho do que aconteceu com a história recente da fotografia. Da época onde essas pessoas eram jovens e a fotografia era uma fotografia, um objeto materializado em papel que se contemplava,
para hoje, uma época onde a fotografia, hoje ela é uma fotografia usualmente em tela, abundante, e onde a produção, a circulação e o consumo é absolutamente fugaz. Eu fui acometido por um problema de visão e durante um período eu saía com a câmera fotografando os lugares que eu percorria, as viagens que eu fazia, tentando reproduzir aos olhos do outro aquele desconforto. A ideia inicial também era essa. Eu gostaria que as pessoas percebessem através da imagem um desconforto que era muito meu. Sempre gostei muito de cinema, de imagem. E aí comecei a ir para o laboratório do Milan e aí fui aprendendo com ele a fotografar. Faço minhas fotos, essas do mar. É um rio visto de um outro olhar, né? Um mar meio artificial de Fellini, uma coisa assim. É um mar bem pesado, né? E escuro. E aí, quando começa a ondulação das águas, que é um movimento, um movimento das águas, e aí que começa a sequência. Você gosta de fotografar gente também, né? Muito, adoro. Você tem que ter o olhar. Olhar. Adoro, gente. É porque gente eu adoro fotografar gente, adoro. Fotografar gente assim, você é uma coisa instantânea, rápido. Tem uma coisa da humanidade, assim, do pessoal do subúrbio. Assim, não tem muita coisa de música e tal, né, sereias. Então, ali eu pego o caldeirão ali do arpoador. E aí eu passo para eles o e-mail, a página no Face, e aí eles ficam curtindo, mandam para todo mundo e tal. E eu pego a galera toda de óculos lá, dentro d'água, ali no arpoador. Aí você vai dizer, porra, mas e aí, velho? Tem muito fotógrafo hoje. Tem muito fotógrafo hoje, tem muita câmera, tem muita foto. O light paint é a ideia de você poder adicionar luz à foto. Adicionar luz artesanalmente, digamos assim, através de ferramentas luminosas. Lanterna, isqueiro, latovelas. Então a gente abre a máquina, tudo é escuro. E aí a gente vai construindo, colocando pontos de luz na foto. Na verdade, o trato está com a pessoa, né? O grande segredo está nos encontros das pessoas, né? Então, o que me interessa também, seja fazendo um light paint ou seja fazendo um retrato para um jornal, é como que a gente vai construir esse retrato aí. Um fotógrafo que não caça alma é um falso fotógrafo. Mesmo que você tenha um celular na mão, acho que qualquer pessoa que está querendo registrar alguma coisa, não está querendo passar só uma ilustração, uma informação, né? Ela pode fazer muito mais do que isso. A fotografia infravermelha simplesmente são filmes ou sensores digitais que conseguem captar a porção invisível da luz, né? Então, na verdade, quando a gente fotografa infravermelho, a gente fotografa o invisível. Eu acho que isso tem um significado assim, filosófico até e metafísico, assim, muito interessante, né? Ou seja, estamos lançando mão de uma engenhoca química, né, para que a gente possa enxergar o que a gente não enxerga. E a mesma coisa foi a fotografia em light painting,
que é uma fotografia lenta, né? Você se abre a câmera no escuro, se veste de preto, entra dentro da cena com uma lanterna, iluminando o que você quer que apareça na fotografia. E foi uma forma que eu descobri de imprimir uma identidade naquilo que eu estou fazendo. Eu acho que ela não há limite nenhum para quando você tem ideias e quer criá-las e você pode usar a fotografia às vezes como um meio, às vezes como fim, né? Depende, muitos artistas plásticos usam a fotografia apenas como um meio, né? Eles pintam, desenham, só emolduram, dão outras conotações diferentes daquelas pelas quais elas foram tomadas, né? Mas há uma encenação, porque eu estou ali, escolho o que eu quero colocar depois, então há uma montagem, há uma dramatização daquilo. A educação do meu olhar começa pela fotografia. Isso é que eu acho que é o mais interessante. Quando você olha uma paisagem, você quer enquadrar, você quer tirar alguma coisa e deixar outra, isso daí é fundamental em todo o meu processo. Na relação da apreensão do material para fazer a pintura, era muito forte a fotografia. Esses são os dois caminhos que eu percorro ainda até hoje, que me interessam, que são a fotografia e a arquitetura. Uma fotografia voltou a ser importante porque ela mostra o que chama a atenção do meu olhar, o que chama a atenção da minha imaginação. E é interessante você ver o desdobramento porque você começa com a imagem e termina com a abstração, que o meu trabalho é abstrato. Então as pessoas podem acompanhar o que chamou a minha atenção e o processo que eu desenvolvi. O tipo de fotografia que eu faço, né, tem especialmente de área de artes, né? Eu gosto muito de uma palavra que é usada pelo Haroldo de Campos no ato de traduzir, que ele chama de transcriação. Ora bolas, eu estou vendo uma coisa, uma performance, uma instalação, eu estou mudando de língua. Eu estou indo para outra, mais do que para outra linguagem, eu estou indo para outra língua. Eu estou transformando aquilo numa fotografia, estou tirando do tridimensional e colocando no bidimensional em outra língua. Eu comecei a fazer capa de disco e algumas capas importantes. Não é uma coisa que eu começo, mas é uma coisa que eu começo na minha vida, a pensar a capa de disco a partir da ideia do artista, mais que a imagem do próprio artista. O início de uma relação mais intensa com alguns artistas. Isso é fortalecido também com a Clara Nunes, quando a gente sai para fazer a capa do disco Esperança. Na hora de fazer a capa, ela vem um monte de meninos, se agarra com ela e ela olha para mim e diz assim: acabei de descobrir o título. É Esperança. Esses meninos são esperança, são futuro. Na hora de escolher a foto, ela chegou e disse: olha, eu quero essa foto. Eu digo: Clara, você está com olheira aqui, muita olheira. Ela disse: não me interessa, eu quero essa foto na capa. Eu sou assim. A ferramenta, ela está ali a serviço de quem a usa, né? Seja para o bem ou para o mal, né? Sempre fui mais fotógrafo de estúdio, de ter algum controle sobre a luz e sobre o que está acontecendo. Eu diria que é uma fotografia construída, muito mais do que capturada ou flagrada. E sempre fiz publicidade, que é um mercado que gosta da novidade, né? Até muito
a partir da interferência do eletrônico, do digital e do computador. Eu acho que eu continuo experimentando e me sentindo desafiado a conseguir produzir e realizar resultados diferentes do que eu já fiz. Eu passei, se bobear, esses últimos 4 anos experimentando efeitos que pudessem ser incorporados ao app e passei muito tempo fotografando com o celular. E de um ano para cá consegui me organizar o suficiente para resgatar o meu material que eu fiz para capas de disco desde os anos 80 também. E aí fiz uma arqueologia pessoal de organizar esse material, que eu espero que vire um livro o ano que vem. Comecei a trabalhar numa agência de modelo, fiz book durante uns 8 meses, aí não era isso, saí, aí fazia freela numa agência de publicidade, fiz batizado, fotografia até em IML, assim, sabe? Fiz um pouco de tudo, assim. Mas eu gostava mesmo era das bandas, né? Mas não me davam dinheiro. Eu tive banda, então eu, ao mesmo tempo que todas as fotos que fizeram um dia de mim no palco, nunca gostei de nenhuma, talvez isso tenha sido uma lição, sabe? Eu falei, porra, faz daquele jeito ali. Então eu fazia do jeito que eu gostaria de me ver, sabe? Cada foto que você faz tem muito seu ali. Tem de tudo que você assistiu, de tudo que você já leu, tudo que você já viveu na tua vida. São pontos de vista, são muitas coisas que estão ali. É porque a foto é um filho teu, né? Eu até hoje não sei se o verde que você enxerga é o verde que eu enxergo. A gente só sabe que a gente está no mesmo mundo, supostamente vendo as mesmas coisas, mas a gente sente as coisas completamente diferentes um do outro. Quando eu tiro foto de alguém, eu tenho certeza que eu estou mostrando para esse alguém como eu vejo ele. Eu acho que isso é o caçar almas, eu acho que é bem nesse sentido, de como as pessoas te veem. Em relação à sua primeira entrevista, com toda essa glória de ser filmado pelo Silvio, eu me sinto como se fosse aquele batismo de um navio, que o cara chega com champanhe, entendeu? Então, que você seja muito feliz dessa empreitada, né? De tudo aquilo que eu não queria que você fosse, você quis ser e é. Eu quero que meu beijo seja uma espécie de champanhe para você. Obrigado, pai. Vai lá. Eu sabia que uma hora eu ia ter que seguir um caminho diferente do meu pai. Porque ele tem a leitura visual e fotográfica dele muito forte. Óbvio que eu assimilei muita coisa, porque eu vivenciei isso a minha vida inteira. O que ele sempre falou para todos os alunos dele, obviamente, todos os cursos que ele deu, eu participei. E ele sempre falou uma coisa que era a importância do fotógrafo ver os grandes pintores, os impressionistas, né? Era importante você ver aquilo, porque não só pelo tom das cores, mas também pela a coisa do enquadramento, né? Eu fui observando determinadas nuances que os vidros davam e também quando chovia, que se aproxima até mesmo um pouco da pintura, né? Que é uma coisa até proposital minha que eu faço, porque como todo mundo sempre falou que a pintura valia mais do que a fotografia, eu falei assim, bom, então eu vou tentar chegar perto, né, para ver se pelo menos os preços melhoram.
A minha base é um vidro, despromido, um vidro comum, borrifando água. Muitas vezes eu estou no carro com ele dirigindo e eu estou borrifando, estou esperando uma cena passar para fazer a foto. Utilizo também, às vezes, areia, óleo vegetal, que vai dando texturas diferentes nas fotografias. E você tem que ser diferente. Porque fotógrafo, hoje em dia, todo mundo tem uma câmera, é um fotógrafo. Então você tem que achar um caminho que você seja diferente. Agora, o que eu acho legal nessa história de catar a alma das pessoas é que, para mim, eu continuo um pouco criança diante da possibilidade de encontrar uma imagem como um caçador.